Nunca nos subestime, somos gigantes. Salve Nação Azul, mais um jogo de dar calo nos olhos, né? Mas infelizmente dessa vez no clássico, e um clássico que era sim muito importante pro Cruzeiro, já que a gente estamos na verdade na parte de baixo na tabela, ali na zona de rebaixamento, e não fomos favorecidos com os adversários, né, com os nossos concorrentes ali diretos ali, como aconteceu em outras rodadas. A gente viu um Cruzeiro mais uma vez com futebol pífio, aquele futebol modorrento, preguiçoso, bem retrancado, com uma posse de bola estéril, que não acontece absolutamente nada. Um time que chuta muito pouco a gol, que cria muito pouco, não dá intensidade, não dá volume de jogo. E muitas pessoas falam assim, mas o Gão, é porque a idade do time, ela é muito avançada. Posso até concordar em parte, mas quando você tem um Pedro Rocha, você tem um Marquinhos Gabriel, você tem a possibilidade de um David entrando, a gente sabe que o futebol do David não anda lá, aquelas coisas, né? É difícil você concordar com isso, sabendo que essa galera faz parte ali do ataque, então tem que dar pelo menos uma velocidade e criar essa intensidade dentro da área. Então o Fredon, não estou saindo em defesa de jogador nenhum aqui, mas como discordar dele, talvez ele não tenha dado a declaração no momento certo, mas como discordar dele quando a bola não chega pra ele, né? Centroavante vive de gols, é bem verdade, e aí eu lembro da época do Ramon Ábila, que a gente criticava muito ele. Se a gente não desse intensidade, esse volume de jogo dentro da área, como é que o centroavante vai poder ter as chances para que ele possa pelo menos mostrar um pouco de serviço? Aí eu concordo também, pode sair um pouco da área, pode buscar o jogo aqui como o Barcos fazia, e talvez esse tenha sido o desafogo na Copa do Brasil de 2018, quando o Barcos, o Pirata, jogou e passou por aqui. Outras atuações que foram de deixar a gente um tanto quanto irritado hoje, acho que o Ariel Cabral, sinceramente, há muito tempo, a torcida acho que faz bem em criticar o jogador, mas aí eu também fico perguntando o seguinte, quem colocar no lugar do jogador? Se as opções melhores de banco que a gente tinha já não estão aqui, e se a opção também de titular também já foi embora, que é o caso do Lucas Romero. Thiago Neves também hoje não jogou bem, acho que ainda, sobre efeito ainda daquela lesão da panturrilha, não se recuperou totalmente. Fez o jogo completo contra o River Plate, mas parecia que tinha alguma coisa travando ele. Talvez essa lesão seja a grande responsável por isso, mas é um jogador super importante, mas que precisa mostrar serviço, tá, Thiago Neves? David entrou e não mostrou absolutamente nada, como fez em outros jogos. Muita gente que defende falando assim, mas o David não tem oportunidade. Quando tem oportunidade, não mostra resultado. Pedro Rocha também não esteve bem, e aliás, é difícil lembrar, talvez o jogo contra o Atlético do 3-0, aquele clássico da Copa do Brasil. Mas se a gente for tentar lembrar uma outra partida que o Pedro Rocha tenha feito os nossos olhos brilharem, a gente talvez não consiga ter essa memória tão fácil assim. Marquinhos Gabriel nem de longe é aquele jogador velocista que no início do Campeonato Mineiro dava pra gente uma possibilidade de um ataque mais veloz. Parece que desaprendeu, né, Marquinhos Gabriel? Tá precisando voltar a jogar como antigamente, quando você dava aquela esperança pra gente de que o Cruzeiro teria outras possibilidades ali no ataque. Henrique, o nosso capitão, não é mais aquele jogador com aquele vigor físico, aquele jogador que dava aqueles botes certos, aquele jogador de 2014 em que ele dominava o meio-campo junto com o Lucas Silva, ganhava todas as segundas bolas. E um dia eu tava conversando com um amigo meu e ele falou: pode ser que ele esteja sendo prejudicado pelo estilo que o Mano Menezes joga. Mas vendo o jogo de hoje e também acompanhando o jogo contra o River Plate, eu acho que hoje o time mais cerca e observa o time adversário do que dá o bote, do que encurta os espaços. A gente não vê isso no time do Cruzeiro. A gente vê o time do Cruzeiro que assiste o time adversário jogar bola. E repito, a gente fica com essa posse de bola estéril, que não cria absolutamente nada, que não chuta gol, não incomoda nenhum time adversário. E se isso não acontece, obviamente que a gente não cria oportunidade. Não cria oportunidade, não tem nem chance de acontecer gol. Hoje, por exemplo, a gente só iria empatar ou virar esse jogo se fosse por um erro grotesco do adversário. Porque o time do Cruzeiro, sinceramente, não criou absolutamente nada, não dá volume de jogo. É um time que é a cara e o reflexo do seu treinador. É um time que acostumou a jogar muito atrás e por isso joga de forma lenta, de forma preguiçosa, um futebol que a gente fica olhando o time jogar e aí a gente fica criando expectativas de coisas que não irão acontecer. É bem verdade, Mano Menezes ganhou 2 Copas do Brasil, mas até quando nós vamos ficar vendo o Cruzeiro jogar esse futebol aí? Quarta-feira temos o confronto contra o Internacional, confronto importantíssimo, semifinal de Copa do Brasil. E entendo eu, o Gão, que se o Cruzeiro não fizer uma boa partida, ou pelo menos não obtiver um grande resultado sobre o Inter, é hora de repensar a liderança e o comando dessa equipe. Com 10 pontos no decorrer da caminhada que já foi até agora o Campeonato Brasileiro. Você é
alcançar 45, que também não é a garantia de pontuação para que você fuja de uma Série B, é bem complicado. O discurso de, não, aqui é time grande e time grande não cai, é muito bom. Mas em campo, se a gente não mostrar esse resultado, pode ser uma terrível possibilidade sim. É o meu desejo? Evidente que não. É a minha torcida? Lógico que não. Tô sendo, digamos, pessimista de comentar sobre isso? Não, não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Nosso futebol é um futebol que não agrada os nossos olhos, é um futebol que nem de longe condiz com a tradição dessas 5 estrelas, e é hora sim de começar a analisar outras possibilidades, principalmente se a gente não fizer uma grande partida contra o Internacional na próxima quarta-feira. Valeu, galera! Esse aqui é o canal Somos Gigantes, então você dá um like aqui pra nós, ativa o sininho do lado pra você receber as notificações do nosso canal. Muita coisa legal vai acontecer por aqui, por mais que o Cruzeiro não esteja jogando bem até aqui na temporada. Mas a nossa esperança é que o Cruzeiro encontre o seu bom futebol, possa voltar a ser aquele Cruzeiro que enchia os nossos corações de alegria, e não esse Cruzeiro de hoje que não condiz nem um pouco com a realidade e com a nossa história. Valeu, um abraço e até a próxima.